Pois bem, a terra está girando, os planetas estão girando, e Josué está lá, está escuro. Aí Deus fica de pé no trono, coloca uma mão debaixo da terra, no eixo imaginário dela, e coloca a outra mão em cima da terra. E ele para a terra de uma vez, como você parou o peão. A terra para, imagina você numa velocidade que de repente para, tudo vai para frente ou para o lado. Deve ter acontecido terremotos pelo planeta todo quando isso aconteceu. Só que Deus não só parou a terra, Ele parou a terra e girou ela para trás, para que a luz do sol viesse sobre Josué, viesse sobre Israel naquela hora. Se eu contasse isso para o Stephen Hawking, ele ia engasgar, ele ia ter que reescrever a teoria dele. Porque se é verdade, o meu Deus arriscou a criação do universo, só porque ele prometeu para um homem no lombo de um cavalo: eu entrego o inimigo na sua mão hoje. Hoje! Você já se perguntou como se tornar um pregador excepcional? O curso Pregador de Qualidade revela os segredos para desenvolver as habilidades poderosas de oratória, além de te ensinar a controlar o nervosismo e o medo do público. Descubra como transmitir sua mensagem de forma clara e persuasiva, conquistando os corações e as mentes dos fiéis de uma forma muito mais rápida do que você imagina. Não perca tempo, clique no link da descrição e comece a transformar o seu ministério hoje mesmo. Isaías 43. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Até aqui. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém. E só aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós te exaltamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e este lindo santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque este lugar com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Porto Seguro. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós nesta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus porque Ele é bom. Esse texto que eu li no livro do profeta Isaías, ele tem um poder, uma unção, uma autoridade, que não é nem necessário pregar. Não sei se vocês perceberam, na leitura da palavra os crentes já foram inflamados pelo texto. Esse texto é vivo. Isaías é para mim um profeta diferenciado. Eu ia falar um profeta doido, mas seria redundância, porque todo profeta é doido. O livro do profeta Isaías pode ser chamado de mini Bíblia. Vocês sabiam? A nossa Bíblia protestante tem 66 livros. Isaías, curiosamente, tem 66 capítulos. A nossa Bíblia é dividida em Velho e Novo Testamento. 39 livros no Velho, 27 livros no Novo.
Os primeiros 39 livros da Bíblia, não se assuste se algum dia você torcer eles e você ouvir gritos de ais e de uis. Porque o Deus do Velho Testamento parece que está muito bravo, irado. Numa mão parece que ele tem um cajado e na outra um chicote. E ele não se faz de rogado quando precisa desferir golpes sobre o seu povo. Mas quando atravessamos o Novo Testamento, é o mesmo Deus. Só que ele esconde o cajado, ele esconde o chicote e ele pega um vaso bem grande de alabastro. Carregado de azeite, ele começa a curar as feridas do seu povo. O livro de Isaías é muito parecido com isso, do 1º ao 39º capítulo. Se você torcer ele, sai sangue. É Deus irado e Deus tomando a boca do profeta. E o profeta só sabe apontar o dedo para os outros. Ai de ti, ai de ti. Ai do que peca, ai do que idolatra, ai daquele que chama bem aquilo que é mal, aquele que chama mal aquilo que é bem. Ai do bebum, ai do adúltero. É só ai, 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 ai. Mas quando você atravessa o capítulo 39 e vai para o capítulo 40, como que em um passe de mágica, o Deus que estava corrigindo o povo e puxando a orelha deles, chama Isaías para uma conversa muito legal e diz: Isaías, eu amo o meu povo. E ele começa a fazer promessas a esse povo do capítulo 40 para frente. Tem promessas que chegam a ser malucas, do tipo assim: chegará um tempo em que o meu povo vai habitar em uma terra e não vão ter nem que trabalhar, o melhor virá para a mesa deles. Vai chegar um tempo em que a criança vai caminhar ao lado da áspide, o leão vai caminhar ao lado do cordeiro, e o meu povo saberá que eu sou eterno. Então do capítulo 40 para frente, Deus sofre uma metamorfose, não em si, mas no seu pensamento. E um dia orando, lendo esse texto, eu falei: Senhor, o que aconteceu aqui? O Senhor disse: o meu povo se arrependeu. E quando o meu povo se arrepende, eu deixo o cajado de lado e abraço o meu povo, porque o pai corrige o filho que ele ama. Nós ouvimos isso aqui hoje. Então o livro do profeta Isaías é um livro de cabeceira de cama. Você precisa ler esse livro. Isaías é aquele profeta que tinha uma luneta telescópica, invisível, espiritual nos olhos, Thales, que quando ele regulava, ele enxergava o além. E ele enxergou 700 anos antes o Messias de Israel. Mas ele não só viu o Messias, ele viu o Messias em todas as suas fases. É ele quem grita: eis que a virgem dará à luz a um filho. Vamos colocar o nome nele de Emanuel. Ele que viu tudo isso, ele viu Jesus pendurado na cruz, ele gritou bem alto. Não havia nele beleza nenhuma para que nós o desejássemos. Então ele enxergou Jesus, ele foi o mais próximo de Jesus que alguém já pôde estar. Ele viu Jesus em pormenores, por isso é chamado de profeta messiânico. Isaías tem alguns versículos do livro dele que chega a mexer com o nosso imaginário, porque parece poesia. Eu sou assembleiano, nem tudo é perfeito, eu sei que você pensou aí, né? Eu sou assembleiano e venho daquela época que a gente fazia jogral. Quem já viu jogral? Eu tenho trauma de jogral, porque eu era muito falante dele, e todo jogral eles me colocavam. E tinha um jogral de fim de ano no Natal, que era a revolta dos astros, e eu era sempre a estrela de Belém. Porque não era você que ficava parecendo uma estátua da liberdade, uma roupa branca e uma estrela bem na minha cabeça, e eu tinha que declamar: ó isso, ó aquilo. Eu tenho trauma de jogral até hoje, começa a me dar coceira. E eu me lembro que na época de Natal, nesse jogral, eu sempre recitava um versículo de Isaías, e as pessoas achavam que era um poema, mas não era um poema, era uma profecia. Quando Isaías disse assim: eis que o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. E todo mundo conhece esse versículo. Lendo assim ou falando, parece um mero texto, apenas uma poesia, mas não é. É uma revelação tão profunda de um homem que sequer conhecia teologia. Ele está vendo Jesus, mas não está vendo apenas Jesus, ele está vendo também o Cristo. Os que estudam a Bíblia sabem o que eu estou falando. Cristo não é sobrenome, Cristo é a nomenclatura divina. A palavra Cristo aparece para nós com C maiúsculo na Bíblia, significa ungido na eternidade. Então quando falamos Jesus Cristo, falamos homem Deus. Isaías está vendo o homem, está vendo Deus. Quando ele vê o homem, ele diz: o menino nasceu, porque homem só é homem porque nasce. E de repente ele para de ver o menino e diz: mas calma aí, o menino está nascendo, mas tem um filho que não está nascendo. O filho está sendo dado de presente. Vou falar de novo, vou desenhar. O menino nasceu de Maria, o filho não. Esse desceu da eternidade, entrou dentro do ventre de Maria,
E é o apóstolo da Bíblia que disse: ele mesmo sendo Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus, antes aniquila a sua forma divina, desce entre nós e se faz carne. E ele nos amou demais. E só para os desavisados, ele está aqui em Porto Seguro nessa noite. Ele é tão grande, mas tão grande, que enquanto eu prego, ele caminha no meio dos castiçais, mas a face dele está diante dos serafins, que estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E Porto Seguro está ficando cheio da sua glória. Tem algum pentecostal que acredita nessas maluquices? Pois bem, o livro de Isaías, ele é magnífico, ele é maravilhoso, ele é poderoso. Você já se perguntou como se tornar um pregador excepcional? O curso Pregador de Qualidade revela os segredos para desenvolver as habilidades poderosas de oratória, além de te ensinar a controlar o nervosismo e o medo do público. Descubra como transmitir sua mensagem de forma clara e persuasiva, conquistando os corações e as mentes dos fiéis de uma forma muito mais rápida do que você imagina. Não perca tempo, clique no link da descrição e comece a transformar o seu ministério hoje mesmo. Mas o que eu quero pregar aqui hoje não tem a ver com a teologia clássica, não tem a ver com a interpretação política, nem atemporal do texto. É uma interpretação própria. É uma hermenêutica de um matuto que veio lá da Vila Tatu. Lendo o capítulo 43, eu percebo que Deus desperta Isaías, diz: Isaías, eu amo o meu povo. E eu tenho um povo apenas. Eu não tenho dois nem três. Eu tenho um povo. Todavia, esse povo é dividido em dois grupos. Nesses dois grupos, meu filho, por respeitá-los, eu me revelo a cada grupo do jeito que eles acreditam. Eu tenho parte do meu povo que é feito de gente normal, e tenho parte do meu povo que é feito de gente anormal. Um anormal apareceu aí. Vou falar de novo. Eu tenho um povo só dividido em dois grupos. Um grupo é feito de gente racional, o outro é feito de gente biruta. Parte do meu povo, meu filho, só pode ouvir-me falar coisas que eles entendem instantaneamente, que não tem que fazer um exercício mental, tem que ser uma palavra papo reto. Eu falei, eles entenderam na hora, porque eles só acreditam naquilo que é racional. Mas tem uma parte do meu povo que, se eu falar para eles a maior de todas as maluquices, eles vão dar um grito, vão dizer: eu creio. Eita, Jesus, será que eu estou pregando para o povo certo aqui? Eu achei que eu ia pregar para os normais nessa noite, mas pelo jeito eu vou pregar só para os malucos aqui. Pastor, como o senhor chegou a essa conclusão? Porque Deus faz duas promessas aqui, uma é antagônica à outra. A primeira é essa: se passares pelas águas, elas não te afogam. Essa palavra é uma palavra normal, simples. Quer perguntar o porquê? Só falo se todo mundo perguntar. Todos os que estão aqui já passaram pela experiência do afogamento. E se não passaram, um dia vão passar. Quer ver? Alguém pode me dizer quem já quase se afogou? Ó, tem uns assembleanos aqui que não vai na praia de jeito nenhum. Ah, bocó, quem foi que te disse que a gente só afoga indo na praia? Às vezes a gente afoga tomando um copo de água. A água entra por onde não devia e, graças a Deus, sai pelo nariz. Quem já teve essa experiência? Então essa é uma experiência normal. E vem Deus e diz assim: se passares pelas águas, elas não te afogam. A mente aceita instantaneamente. Por isso que quando eu estava lendo, já teve gente que começou a gritar antes de eu recitar o texto. Mas a outra parte da promessa não é uma promessa normal, porque o Senhor vem e diz assim: se passares pelo fogo, a chama não vai queimar você. Deus se levanta do trono e diz: avisa o meu povo que se levantar contra eles o maior poder que eu já criei, porque o fogo é o maior poder que Deus já criou. Abaixo do poder de Deus é o fogo. O próprio livro sagrado diz no livro de... Oh Jesus, quando dá aqueles brancos assim na cabeça é bom. No livro de Hebreus, no capítulo 12, a Bíblia Sagrada diz que Deus é um fogo devorador. O fogo é um elemento tão poderoso que será usado, inclusive, para incinerar o próprio inferno, que será lançado no lago de fogo. O fogo derrete o ferro, ele evapora a água, ele queima a madeira. Pedro, escrevendo uma de suas encíclicas, disse que este planeta onde nós habitamos um dia passará um fogo tão devastador nele que vai purificá-lo. Aí vem Deus e diz assim: se levantar contra o meu povo o maior poder que eu já criei, ele se levanta para duas coisas: para
cair e ser extirpado da frente deles. Mas esse tipo de promessa não pode ser absorvido por uma mente comum, porque não faz sentido caminhar pelo fogo e ele não te queimar. A promessa não é Deus te livrar do fogo. A promessa é livrar você no fogo. Não é passar do lado, por cima, por baixo. É passar pelo fogo. Então essa não é uma promessa fácil de ser entendida, porque é uma promessa maluca. A mente humana não consegue compreender ela. Meditando nisso, eu falei: Senhor, que coisa linda eu descobri aqui. Então quer dizer que o Senhor tem um povo só, e parte dele acredita em coisas que fazem sentido, e a outra parte acredita em coisas que não fazem sentido. O Senhor diz: exatamente. E aí eu comecei a buscar na minha memória coisas para tentar fazer o povo entender. Imagine vocês aqui no culto, o apóstolo René pega o microfone e diz assim: quando esse culto terminar, ninguém irá para casa sozinho, todos irão acompanhados, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Olha que interessante. Por que você deu glória a Deus se eu não tinha nem terminado a recitação do texto? Pergunte para mim: por quê, pastor? Porque tudo que você ouve entra no seu ouvido e vai aqui para um aparelhinho que você tem no alto do cocoruto, que chama-se cerebelo. O cerebelo é o HD que nós temos dentro da nossa cabeça. Todas as memórias da sua vida estão armazenadas aí. Alguns seres humanos têm tanta habilidade que têm memórias intrauterinas. Memórias que são ativadas através dos 5 sentidos que Deus nos deu. Sejam eles visão, olfato, paladar, audição ou tato. Você já teve alguma experiência assim, andando pela rua, escutou uma música, de repente você foi transportado. Você sentiu um perfume, o coração quase saiu pela boca. Você ouviu uma palavra, uma cor, um objeto. Ele te traz a memória, porque o seu cerebelo ele foi ativado. Tudo que você ouve entra pelo ouvido e vai para o seu cerebelo, e ele trabalha numa velocidade muito mais rápida do que todos os computadores do mundo juntos. Não há um computador humano que possa imitar a mente humana, porque o que nós temos é algo infinito. E aí, quando o seu cerebelo trabalha naquilo que você ouviu, e o que você ouviu faz sentido, porque ele busca algum tipo de relacionamento, ele faz uma coligação com alguma coisa que você viveu no passado, o seu corpo reage instantaneamente. Alguém aqui já esteve em um culto, ou em um comício, em algum lugar, tem alguém falando, de repente você se pega fazendo assim, ó. Você não deu ordem para a sua cabeça fazer isso. Às vezes você faz assim. Às vezes você fecha o rosto, abre um sorriso. O que aconteceu? O que você ouviu te agradou ou te desagradou? Mas como é que você sabe que te agradou? A voz, a palavra entrou aqui no seu ouvido, buscou memórias no seu cerebelo e ele entendeu que aquilo faz sentido. Quando faz sentido, é automático você abrir o coração. Quando eu falei aqui algo sobre o anjo do Senhor estar guardando, você buscou na sua memória inconsciente histórias de Deus protegendo alguém. E todo crente tem um testemunho. Eu já ouvi um testemunho de alguém que foi liberto, de um anjo que tirou a pessoa da morte, que livrou a pessoa de um acidente. É por isso que você deu um glória a Deus bem alto. Quer ver outro exemplo disso? Você está aqui no culto, o apóstolo René diz assim: irmãos, esse final de ano será o melhor final de ano da sua vida. Você pergunta por quê? Que você estará sentado ao redor de uma mesa farta, e os seus filhos e os seus parentes todos salvos. Aí você pergunta por quê? E o apóstolo grita: porque está escrito: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Eu nem terminei, você gritou, por quê? Porque a minha voz entrou no seu ouvido, o seu cerebelo trabalhou numa velocidade que você não pode imaginar, e ele buscou memórias, e ele mandou um recado para o seu espírito, que é a sua psique. Pode acreditar nisso, porque Jesus salvou o filho da irmã, salvou o marido do irmão, salvou o pai, ele salvou lá, vai salvar você também, vai salvar a sua casa também. Por isso nós nos abrimos. Agora tem coisas que nós ouvimos que não faz sentido nenhum e a gente não consegue reagir. Essas são as promessas malucas. Imagina você aqui no culto, Thales Roberto vai começar a cantar, ele pega o microfone, ele para de cantar: Deus me deu o espírito da revelação. Eu disse: o senhor está me dizendo que tem uma irmã aqui, ela trabalha aqui em Porto Seguro de Gari, uma profissão muito digna, mas ela é muito humilde e mal sabe falar a língua portuguesa. Só que daqui 3 meses, essa mesma irmã não estará mais aqui, ela estará nos Estados Unidos da América, lá em Washington, D.C., e ela estará de frente de Joe Biden. E ela vai olhar para Joe Biden e vai dizer assim para ele: perhaps the nation whose God is the Lord. Ninguém grita. É só louco grita.
Olha a cara do seu irmão, uns estão rindo, outros estão assim, alô? Por que você não reagiu? Porque não faz sentido. Essa história entrou aqui no seu ouvido, o seu cerebelo trabalhou e falou assim, ó, é loucura, não faz sentido, não cai nessa que é uma pegadinha. Você está no culto, o apóstolo Renê está virado no giraia. Eu disse, tem um homem aqui, ele veio porque o apóstolo da igreja dele pagou para ele. Ele só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Ele é pedreiro, é analfa de pai e beta de mãe. E ele receberá uma carta dentro de 2 semanas que virá da embaixada da Espanha. Virá assinada por vários advogados que conseguiram encontrar esse pedreiro, sendo ele o último herdeiro de um grande espanhol que deixou para ele 6 castelos e 100 milhões de dobrões em ouro. Olha a cara da pessoa que está gritando agora. Olha rápido. Vê se é normal essa criatura. Não é. Olha lá, não é. Por que não é? Porque essas coisas somente loucos acreditam. Por quê? Porque Deus ainda fala numa linguagem anormal. Então, esquecendo o que eu vim fazer no início, eu vou mudar. Não vou pregar para normais agora. Vou pregar só para gente maluca. E eu quero saber se tem algum maluco aqui. Então não dá um grito, não dá um berro de glória a Deus, por favor. Pedro, super-homem, o mais ofensivo de todos, maluco de pedra. Mas eu nunca deixei que essas piadinhas ou essas palavras roubassem de mim aquilo, porque eu conhecia a vida da irmã Geni. 6 horas de oração por dia. Não falava nada da língua portuguesa, mas falava mais língua de anjo do que todos nós aqui juntos. E eu me agarrei a essa promessa, porque o problema não era mais meu, o problema era de quem fez a promessa. E de vez em quando eu ficava batendo, Senhor, a irmã Geni falou. E olha o que aconteceu hoje no auge dos meus 50 anos. Quase 100 nações do mundo onde eu já preguei. Me tornei deputado federal pelo 4º mandato. Conselheiro de presidente. Como isso pode acontecer com um ex-cortador de cana? Qualquer um que olhasse isso naquele momento ia dizer, é loucura, é impossível, não vai acontecer. É impossível para a horizontal, não é impossível para a vertical, não é impossível para o Deus que faz as promessas. Deixa eu ver se eu estou pregando no lugar certo. Quem aqui tem uma promessa de Deus que é violenta? Se você tem essa promessa, para de ficar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Para de ficar com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto, e reage nessa noite, porque as promessas feitas por Ele vão acontecer. Como eu disse, é uma interpretação própria. Eu estava pregando na Batista da Lagoinha, certa vez, lá em Belo Horizonte. E se alguém rir, eu vou dar um cascudo na cabeça. E terminou o culto, eu estava lá na porta, numa alegria. Pergunte por quê? A gente podia vender DVD e livros naquela época. Todo mundo comprava. Aí veio o YouTube. Um demônio. Acabou a vida da gente. Isso é uma outra história para um outro dia, né, Thales? Mas eu estava lá sentado vendendo meus DVDzinhos. Chegou um mineiro, mas muito matuto. Tem mineiro aqui? Essa raça descobriu o mundo. Eu estava pregando em Nagoya, no Japão. Tinha na minha frente pelo menos 1.200 pessoas com os olhinhos rasgados. Eu falei, aqui não tem. Eu falei, tem algum mineiro aqui? Não levantou um de olhinho rasgado dizendo, uai, só, estou aqui. Não, mas como você com esses olhinhos assim, mineiro? Aí ele falou um negócio que eu não entendi. Eu não sei se era Sansei, Nisei, não sei. Era um negócio desse. Essa raça descobriu o mundo. Eu estou lá na porta da igreja, veio esse mineiro dele, mas ele veio bem matuto com a sacolinha de supermercado na mão. Chegou perto de mim e disse assim, ô pastor, eu senti de te dar um presente. E eu falei, eu senti de receber, me dê logo. Ele abriu aquela sacolinha, enfiou a mão nela e tirou uma caixa de paçoquinha embrulhada. Quem conhece paçoquinha embrulhada? Vou elogiar no idioma de Minas, ô trembão, sou. E eu já estava com a fome, eu desembrulhei a paçoquinha e dei uma mordida. Quando eu dei uma mordida, o mineiro deu o golpe. O
pastor, o senhor pode orar por mim agora? Eu falei, depois da paçoquinha eu faço qualquer coisa por você. E eu devia só ter orado, mas não, eu para acabar com a paçoquinha logo, eu falei assim, mas isso aqui é uma oração por quê, meu filho? Eu falei, pastor, ontem de noite eu fui numa vigília. Quando ele falou vigília, eu falei, você foi aonde, meu filho? Numa vigília. Eu enfiei a paçoquinha na boca para não ter uma crise de riso. Que eu nunca tinha ouvido falar em vigília. Eu conheço vigília. Eu falei, e daí, meu filho? Falei, aí, pastor, que não era vigília de crente normal, não. Era vigília de crente doido. Eu conheço vigília de crente doido, mas eu queria ouvir da boca dele, meu filho, o que é uma vigília de crente doido? Ih, pastor, aquelas vigílias que quando o Espírito Santo desce, tem uns crentes que parece que recebe a unção do Bruce Lee. Jesus usa, mas quando o inimigo pega, dá isso aí. Volta para o Espírito, Roberto. Pois bem, olha que interessante. Ele falou isso, eu falei, e daí? Foi daí, pastor, que lá pelas tantas veio um profeta falar comigo. Eu falei, e como é que foi? Ele falou, pastor, o profeta veio na ponta do pé. Eu estava escorado na igreja, naquela hora que o fogo tinha acabado, estava todo mundo quase dormindo. Eu olhando para o púlpito, ele veio por trás na ponta do pé, pastor. Ele botou a mão no meu ombro e ele parou de falar. Eu falei, botou a mão no ombro e foi aí que me deu desarranjo. E deu desarranjo porque ele colocou a mão no seu ombro. Eu disse, não, pastor, que ele colocou a mão no meu ombro. Quando eu fui olhar para ele, ele delicadamente fez assim, homem, olha o que eu faço. Alguém já recebeu uma profecia desse jeito? Você está vivo ainda? Que o espírito da gente sobe uns 3 metros e volta depois. Eu falei, e aí, meu filho? E aí, pastor? Quando eu voltei em mim, o profeta ficou bravo. Ele agarrou a minha mão direita e ele fazia assim. E ele falou assim, homem, entra tu comigo nessa carruagem de fogo agora. E eu falei, e daí? Ele falou, pastor, eu não tive outra opção, porque ele era muito grande. Ele agarrou a minha mão, pastor, e a carruagem começou a andar. Pastor, ele ia e eu tentei travar a carruagem, não tinha jeito, pastor, porque ele era mais forte. Ele foi me arrastando e todo mundo me olhando, aquela vergonha, e ele falando em línguas. Pastor, eu me entreguei. Ele passou na frente do púlpito, ele rodou lá de lá da igreja, ele deu umas 3 voltas dentro da igreja, eu morrendo de vergonha. Pastor, o homem mirou a rua. Nós saímos na rua. Quando saímos na rua, eu falei, agora acabou minha vida. Pastor, ele acelerou, eu acho que ele botou a 5ª marcha na carruagem. Mas nós estamos correndo, mas eu falei, já estou aqui mesmo, seja que Deus quer. Ele dava glória lá, eu falava glória de cá. Ele falava aleluia de lá, eu falava aleluia de cá. E o fogo que estava nele me pegou também. E eu gostei do negócio. Quando nós voltamos na porta da igreja, ele entrou comigo pelo corredor da igreja. E no meio do corredor ele brecou e me empurrou. Eu saí catando cavalo. Eu parei para ver o que deu no profeta, pastor. Eu olhei para trás, o profeta estava com a mão na cintura, um dedo assim, e fazendo assim. E disse, homem, olha o que eu faço. Eu te tomo pela mão direita, e eu te tiro daqui, e eu te levo por ali, depois te levo por ali. Depois que eu te exalto aqui, eu te tiro daqui e te levo pelo mundo. E depois que eu te levar pelo mundo, eu te trago de volta aqui. Agora contempla na sua frente a rampa do Palácio do Planalto, porque vou eu te colocar entre os príncipes desta terra. Eu amo a habilidade profética, a criatividade profética. E eu também dei um glória a Deus, igual vocês deram. Mas quando dei glória a Deus, o mineiro teve uma crise de riso, que a barriguinha dele balançava assim. Eu não entendi porque ele estava rindo. Enfiei a mão no meu bolso, peguei meu cartãozinho de visita, anotei meu celular, estiquei a mão para ele. Ele parou, olhou. Que é isso, pastor? Eu disse, meu celular. Ele, nossa, eu vou ter seu número. Eu disse, vai. Ele, para quê? Eu disse, para quando você subir a rampa, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Quero ser amigo de alguém importante. E eu esperava que ele desse uma gargalhada igual vocês. Aí ele abaixou a cabeça dele. Quando ele levantou a cabeça, o olho dele estava marejando em lágrimas. Aí ele, com a voz embargada, disse, o senhor acredita mesmo nisso, pastor? Eu falei, por que não? Ele disse, pastor, sabe essa paçoquinha que eu te dei? Eu falei, sim. É com isso que eu sustento 4 filhos. Eu fico nas esquinas de Belo Horizonte, o semáforo fecha, eu saio pelos corredores dos carros, colocando uma paçoquinha em cima de cada retrovisor.
Quando dá tempo, as pessoas me dão alguma moeda, algum dinheiro. Quando não dá tempo, a paçoquinha cai, o carro passa por cima dela e eu perco até o meu produto de venda. Eu moro no morro aqui, pastor, que nem a polícia sobe lá. A minha casa não tem fechadura na porta, a porta é escorada com uma cadeira de fórmica. Procura no Google os mais novos, os mais velhos sabem o que é fórmica. Ele diz, pastor, o senhor acredita que um homem como eu, sem saber ler e escrever, sem pai, sem mãe, pai de 4 filhos que vende paçoquinha nas esquinas, vai um dia rodar o mundo, pastor? Eu estava tão cansado dele que eu olhei para ele e naquela hora eu pensei só com a mente humana. Eu fiz uma equação: pobre, sem perspectiva, pai de 4 filhos, não vai acontecer. Só que o pastor nunca diz não. Eu fui abrir a minha boca para falar assim para ele: olha, vamos esperar, porque se for de Deus vai acontecer. Mas quando eu fui abrir a minha boca, aconteceu algo comigo que eu não sei se os irmãos acreditam que Deus ainda faz. Eu fui arrebatado em sentidos. O mineiro já não estava mais na minha frente. Eu fui parar num lugar que eu não sei explicar para os irmãos se era grande, pequeno, se era escuro ou claro. Era um ermo, era um vazio. E eu fiquei me perguntando, o que eu estou fazendo aqui? Do chão, na minha frente, foi brotando um prédio, um edifício. Como em uma câmera, trabalhando muito rápido, uma câmera de filmagem, mostrando uma construção. Foi saindo do chão, eu fui olhando. Quando eu olhei lá para cima, apareceu o letreiro do hotel. Era um hotel escrito Hilton Hotel. Eu falei, o Hilton Hotel? Eu olhei o que devia ser o 8º ou 9º andar. Tinha um homem de terno, mas eu não vi o rosto dele porque a luz de trás não deixava ver. Eu falei, quem é aquele homem? E pisquei. Quando eu pisquei, eu não estava mais embaixo, eu estava atrás do homem. Eu vi a nuca dele. O homem olhava para um lado, para onde ele olhava, eu olhava também. À esquerda eu vi uma cidade muito brilhante. Quando ele olhou para a direita, eu vi o estádio de Wembley. Eu falei, isso aqui é Londres. Quando eu disse Londres, uma voz gritou, se lembra, meu filho? Eu fui procurar a voz, sumiu tudo. Eu olhei para frente, o homem de terno e gravata foi caindo em câmera lenta e ele virou um adolescente. O adolescente não está de terno, ele está usando uma roupa de boia fria. Nas costas uma mochila com um facão apontando, facão saram. Na outra mão dele uma marmita. E ele está subindo a boleia de um caminhão de pau de arara do interior. O moço não olhou para mim. Quando eu estou olhando, eu falei, mas parece que eu já vi isso. A voz gritou, e agora? Você se lembra, meu filho? Eu procurei a voz, sumiu o caminhão, sumiu o moço. E o moço foi se transformando em uma criança. E eu vi um menininho, muito pequenininho, franzino, só de shortinho, descalço, sem camisa, com uma caixa de engraxar sapato nas costas. O menino andou, parou, olhou para mim e deu um sorriso banguelinho. Aí o Senhor disse para mim, e agora? Você se lembra, meu filho? E eu comecei a chorar, porque era eu. O Senhor mostrou a minha vida de trás para frente. O Senhor mostrou o hotel onde eu fico todo ano, quando eu vou pregar na escola bíblica lá em Londres. Só que o Senhor também me mostrou quando eu pegava o caminhão de pau de arara para apanhar laranja, algodão, café ou corte de cana. E o Senhor me fez lembrar de quando o Senhor me deu, o meu pai me deu pela primeira vez, o meu primeiro presente foi uma caixa de engraxar sapato. Eu perdi o fôlego e o Senhor disse para mim, se eu fiz na sua vida, por que eu não posso fazer na vida do mineiro? Eu voltei em mim. Quando eu voltei em mim, eu tomei um susto. O mineiro estava chorando, mas veio uma unção sobre a minha vida. Eu levantei o queixo dele e chacoalhei. Ele disse, pare de chorar. E ele, por quê? Eu disse, porque se foi o meu Deus que falou contigo, o Deus que fez a estéril ser mãe de filho, o Deus que fez a virgem ser mãe do Salvador, o Deus que afundou a muralha de Jericó no chão, o Deus que pavimentou o mar vermelho para o seu povo passar, o Deus que parou o sol e a lua, que fez o relógio de Agar girar ao contrário, o Deus que fez a jumenta falar com Balaão. Se foi ele que falou, quem viver verá, para ver que quando Deus fala, Deus cumpre. Ele cumpre. Senhor Roberto, me escute. Não me importa de onde você veio, nem a luta que você está passando. Eu não estou aqui para choramingar com você, até porque eu já ouvi aqui que nós não podemos ficar atrelado ao vitimismo. Eu não estou pregando para pessoas comuns essa noite. Eu estou pregando para brasas de fogo tiradas do altar. Homens e mulheres que são embaixadores e embaixadoras do rei aqui nesta terra. Onde a planta do seu pé pisa, o Senhor Deus
Sela com a sua presença lá. Onde a sua mão toca, a enfermidade é obrigada a recuar. O Senhor Deus ainda fala na mente, fala na alma, Ele fala através de sonhos e visões. Não sei o que foi que Deus te prometeu. Ele só me falou essa tarde quando eu estava no hotel: fale para o meu povo acreditar. Por mais louca que seja, por mais fora de sentido que seja a promessa que eles receberam, ou o sonho que eles têm, diga para eles não sepultarem esses sonhos. Não deixe nenhum coveiro da fé dizer a você que isso não vai acontecer. Não olhe as circunstâncias, não olhe o bairro, não olhe a cidade, não olhe o seu nível cultural, não olhe o seu nível intelectual, não olhe o seu nível financeiro, socioeconômico. Olhe apenas para Ele, porque quando Ele fala, Ele cumpre. Ele deixou escrito na sua palavra no Velho Testamento: não sou homem para mentir, não sou filho do homem para me arrepender das coisas que eu falo. Quem falou para você não é um homem, porque o homem fala sentado e não sustenta de pé. O homem fala no momento da empolgação e da emoção e depois não cumpre e fuge de você. Deus não. Com todo respeito aos teólogos, e se soar como heresia, já vão me perdoando. Eu li esse livro mais de 30 vezes de capa a capa. Escrevi alguns livros sobre ele. Um dia eu comecei a estudar a Bíblia para saber o que Deus falava. Pastor, mas Deus fala na Bíblia inteira? Não, Ele não fala. A Bíblia contém a palavra dele. As sentenças que Deus diz na Bíblia são tão curtas, pequenas e incisivas. Deus não é de dar discursos longos. Ele diz: eu sou o que sou. Eu faço, eu não faço. Eu levanto, eu derrubo. Eu abro ou eu fecho. As sentenças de Deus são pequenas e curtas. Quem fala aqui são os profetas. As pessoas tiveram intimidade com Ele, inspirados por Ele. Eles contam as suas histórias. Mas conte no dedo às vezes que é o próprio Deus falando diretamente. Deus não fala muito. Eu questionei: por que o Senhor não fala muito? O Senhor disse a mim: porque eu não sou como vocês. Eu não falo a qualquer momento para agradá-los. Eu não falo apenas para tirar vocês de dentro de um buraco. Eu estou atrelado, a minha natureza está atrelada às minhas palavras. As minhas palavras são a minha identidade. Então eu não posso falar uma coisa e essa coisa não acontecer. Então eu sou alguém que falo pouco. Mas quando eu falo, vou falar de novo. Falo muito pouco, mas quando eu falo. Uma vez, no meio de uma luta, eu perguntei: Senhor, eu já não sei mais o que dói mais, o seu silêncio ou o seu puxão de orelha? As horas que a gente mais precisa são as horas que Ele mais se cala. E eu falei: por que o Senhor se cala? O Senhor disse: eu me calo, eu fecho os meus lábios, mas nunca fecho os meus olhos. Eu fecho os meus lábios, mas não fecho os meus ouvidos. Eu não perdi o controle, eu só estou dando tempo ao tempo. E eu falei: quando é que o Senhor fala? Quando está para acontecer. 3 entenderam, vou falar de novo. Ele só fala o que está falando aqui quando está para acontecer. Se você soubesse o que te espera daqui a alguns dias, se você soubesse onde Deus vai te levar, se você soubesse o que Deus fará na sua história, se você soubesse quem é essa criatura que está do seu lado, o que Deus faria na vida dela ou fará, você estaria tirando uma foto com ela agora, anotando, escrevendo, porque hoje ela está aí, mas amanhã só Deus sabe onde ela vai estar. Eu estou falando com homens e mulheres que estão debaixo de uma promessa. Quem tem promessa agora que já está em pé, tira o pé do chão para adorar. Encerrando, sente aí. Quem já assistiu a TV Câmara ou algum debate de políticos, você já deve ter ouvido algum político falar assim: isso é um jargão nosso. Vossa Excelência traz a essa casa um projeto de lei draconiano. Isso é uma lei, é um jargão draconiano. Eu vi isso tanto no meu primeiro mandato. Falei: que é esse negócio draconiano? Eu, com vergonha de perguntar para eles, fui procurar. Havia um senador romano chamado Draco. Era uma mente única e um homem muito audaz. Tudo que ele fazia era imexível. Ninguém conseguia alterar a lei dele. Ele criava leis que eram imutáveis. Os imperadores chamavam Draco.
quando tinha algum problema, e ele criava algo que nem a oposição, nem a situação conseguiam mexer. Daí um projeto draconiano, um projeto duro, um projeto que é imutável. Por que o senhor está falando isso? Porque no Velho Testamento o Pai deixou uma lei. Eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender das coisas que falo. Aí vem Jesus no Novo Testamento e ele endurece a lei. Ele cria uma lei draconiana para que ninguém tenha dúvidas. Era como se ele dissesse: meu pai falou que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que fala. Eu digo assim: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras, passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras, quando eu prometo alguma coisa para vocês, diz o Senhor, eu imortalizo vocês. Não, você não entendeu? A promessa de Deus é uma capa, é uma unção. Ela te deixa imortalizado nessa terra. Você está proibido de morrer até que as promessas se cumpram na sua vida. Eu vou falar de novo. Se Deus disse que vai fazer, não tem AIDS, não tem Covid, não tem enfermidade, não tem acidente, não tem afogamento, não tem queda de avião, não tem governo, não tem tráfico, não tem bala perdida, não tem demônio na terra. Nada pode te levar enquanto a promessa não se cumprir na sua história. Meu corpo está todo arrepiado, ele está aqui. Se ele falou, vai acontecer. E o que eu faço enquanto não acontece, pastor? Respira fundo, levanta do chão, sacode a poeira e para de sentir pena de si mesmo. Tenha dignidade, dê vida à promessa, acredite nela, se agarre nela com todas as suas forças. Porque se você não se agarrar nessas promessas, você vai terminar como alguns crentes estão terminando, se matando, se jogando de cima de pontes, tomando veneno de rato. Nós nunca tivemos isso na história da igreja, como nos últimos 10, 15 anos. As pessoas se matando, crentes batizados com o Espírito Santo se matando. Por quê? Porque perderam o foco, perderam o alvo, perderam a visão. E só perderam porque esqueceram das promessas. Eu tenho promessa na minha vida. Alguém tem promessa ainda na sua vida? Eu tenho promessa sobre os meus filhos, os meus netos e os meus bisnetos. É claro que se Jesus voltar agora, eu abro mão dessas promessas. Mas enquanto não me interessa o que aconteça. As pessoas sempre perguntam: como é que o senhor aguenta as lutas? Porque como político e pastor, a minha luta é dobrada, e tudo comigo vai para o Jornal Nacional. Como é que o senhor aguenta? Quando eu estou esmorecendo, eu vou lá num caderninho que eu tenho guardado no fundo do baú e pego as promessas. Eu falo: o senhor disse isso, o senhor disse isso, o senhor disse isso, o senhor disse isso, o senhor disse isso. Só que ao invés dele ouvir, sou eu que vou ouvindo, e vai crescendo aqui dentro de mim uma vontade de viver, uma vontade de crescer, uma vontade de ver Deus cumprir. E é por isso que até hoje o diabo não consegue roubar aquilo que está aqui dentro. Cada um de nós que estamos aqui nessa noite temos sobre a nossa vida uma promessa e uma unção de Deus. Quanto mais maluca a promessa, é porque Deus viu que você era capaz de acreditar nela. Então reaja acreditando nela. Não olhe os cabelos brancos, não olhe a mão enrugada, não olhe isso nem aquilo, olhe para Ele. O problema é dele. Não me fulmina, Senhor, com todo respeito, o problema é dele. Foi ele que falou: pastor, mas o que é que ele viu em mim? Está aí uma coisa que ninguém nunca vai explicar. Eu estou pregando aqui, minha vontade é quebrar o pescoço de alguns. É claro que eu oro para depois Jesus ressuscitar, porque a pessoa não reage. Mas não fui eu que te chamei, foi Ele. Você não sabe o que Deus é capaz de fazer para cumprir o que prometeu na sua vida. Sente um minutinho e eu termino aqui. Ouça-me. Tem um texto da Bíblia que ele mexe muito comigo. Tem um homem no lombo de um cavalo. E ele conversou com Deus uns minutos antes. O Senhor disse: eu entrego o inimigo na sua mão hoje. Ele acreditou e saiu correndo atrás do inimigo. De repente o sol começou a se esconder e a lua começou a aparecer. Foi ficando escuro, ele parou o cavalo e falou: amanhã continuaremos a peleja. Mas o Senhor disse que ia entregar o inimigo na mão dele hoje. Eu disse hoje. Então o Senhor me ajuda, porque o meu cavalo não é morcego, meu cavalo não é coruja, não tem radar na cabeça, não enxerga no escuro. Como é que eu posso vencer se está escurecendo?
Eu vou dar as duas visões, uma espiritual e a outra científica para você. Imagine Deus lá no trono, sentado, e os serafins tudo aqui cantando santo, 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 e Deus olhando, dizendo assim: eu e a minha boca. Eu falei hoje, mas está escurecendo. Deus olhando para baixo, os serafins um olhando para a cara do outro, dizendo: santo, santo, dizendo: o que ele vai fazer? Imagine Deus ficando de pé no trono, cravando os dois braços no cosmos. Ele coloca uma mão debaixo do sol e a outra em cima da lua. Vai aí, Josué, vê se a claridade está boa. Não vai escurecer até o último cair por terra. Essa história todo mundo conhece, mas essa é uma visão lúdica, uma visão romântica. Cientificamente o que aconteceu é inexplicável. Stephen Hawking, o herdeiro da cadeira de física de Albert Einstein, aquele moço que morreu com uma enfermidade muito cruel, ele escreveu o último livro dele usando o toque do dedo. Ele escreveu um livro chamado Universo em uma Casca de Noz. Ele tinha uma teoria de que o universo era um corpo que desde o Big Bang começou a crescer, sempre se expandindo. E ele dizia que tudo se expande, assim como a nossa Via Láctea, tudo girando no sentido horário. Tudo no nosso planeta gira no sentido horário. Ligue a torneira da sua casa e coloque a água lá, você vê, ela gira no sentido horário igual ao do seu relógio. Por que isso acontece? Isso acontece, segundo ele, porque o centro do nosso planeta tem uma massa chamada amálgama. São ferros, níqueis, uma parafernália de coisas derretidas em ebulição. A Terra não explode como se fosse uma panela de pressão. Você já viu uma panela de pressão? Ela não explode porque ela tem aquela válvulazinha aqui em cima. Quando ela fica com muita pressão, aquilo começa a apitar, é hora da senhora ir lá e mexer. A Terra não explode por causa dos veios que ela tem no centro dela. A massa amálgama que está aqui no centro da Terra, em ebulição, ela vai soltando gases. Esses gases vão entrando pelos sucos da terra e eles criam os lençóis freáticos de água. Os lençóis freáticos de água, por sua vez, abastecem ou dão vida às raízes das plantas. E as plantas que estão na superfície liberam para nós durante o dia o oxigênio e à noite o gás carbônico. Isso aqui é o processo de fotossíntese, você deve se lembrar quando estudava na escola. Stephen Hawking diz que se todo o universo que caminha numa ordem crescente, sempre no sentido horário, girando para crescer, ele diz que se o universo parar e recuar, assim como houve um Big Bang que criou o universo, haverá um Big Bang oposto que vai destruir todo o universo. Pois bem, vem comigo. Via Láctea, nosso endereço, o Sol é o centro da nossa Via Láctea, nós temos um sistema heliocêntrico. Temos 9 planetas que giram ao redor do Sol. A Terra é o terceiro deles. E a Terra, pela sua massa e por causa do magnetismo que sai dela, por causa dessa ebulição dentro dela, ela arrasta todos os planetas com ela, para o mesmo sentido. A Terra leva 24 horas de um dia nosso para dar um giro em torno do eixo imaginário dela. E ela leva 365 dias para dar um giro completo ao redor do Sol. Ela gira ao redor dela e ela vai girando ao redor do Sol. Sistema de rotação e translação. Aprendemos isso na escola. Amém? Até aqui? Está todo mundo comigo? Quem está comigo? Pois bem, imagine tudo isso girando. A Terra gira numa velocidade que a nossa mente não consegue compreender. São assim, tipo milhares de quilômetros por minuto. Por que é que nós estamos colados nesse chão? Esse magnetismo que nos puxa, chamado de gravidade. Tudo que você jogar vai cair para o chão, porque o centro dela atrai tudo a ela. Por isso nós estamos aqui, fixados na Terra. Ela está girando numa velocidade que nós não conseguimos imaginar. Imagine um peão girando. Lembra de peão? Quem já brincou de peão? Quem já rodou o peão na palma da mão? Ele rodando naquela velocidade. Quem já travou um peão de uma vez? Ele quase fura a mão da gente. Pois bem, a Terra está girando, os planetas estão girando e Josué está lá. Está escuro. Aí Deus fica de pé no trono, coloca uma mão debaixo da terra, no eixo imaginário dela, e coloca a outra mão em cima da terra. E ele para a terra de uma vez, como você parou o peão. A terra para, imagina você numa velocidade que de repente para, tudo vai para frente ou para o lado. Deve ter acontecido terremotos pelo planeta todo quando isso aconteceu.
Só que Deus não só parou a terra, Ele parou a terra e girou ela para trás, para que a luz do sol viesse sobre Josué, viesse sobre Israel naquela hora. Se eu contasse isso para o Stephen Hawking, ele ia engasgar, ele ia ter que reescrever a teoria dele. Porque se é verdade, o meu Deus arriscou a criação do universo só porque Ele prometeu para um homem no lombo de um cavalo: eu entrego o inimigo na sua mão hoje. Hoje! Fique de pé comigo. Você não sabe o que Deus está para fazer na sua vida. Você não sabe o que Deus está para fazer naquela cidade. Não entrega os pontos. Vai andando, se não der para ir andando, vai se jogando no chão, se não der para ir jogando, vai rolando. Mas não pare, não dê ousadia ao inimigo. Quem prometeu é fiel para cumprir. E vai acontecer o movimento dos céus na sua terra. Só quem crê nisso, levante a mão direita para o céu comigo, chacoalhe ela. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado com carinho e respeito. Pede licença. Agarre a pessoa e chacoalhe ela até ela ficar irritada agora. Não, é com rapidez. Chacoalhe, diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, diga: para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir as promessas, para sacudir a sua história, para sacudir o seu ministério, o seu casamento, a sua empresa. O diabo não tem mais poder sobre a sua mente. O que ele prometeu vai acontecer.